noite. Mais um Jesus Expresso. Jesus quer falar com você. Expressamente ensinar todo o mandamento, tudo aquilo que ele precisa colocar no seu coração, colocar como bússola o caminho, a verdade e a vida que você, eu, nós todos precisamos conhecer para fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa noite você que está aí conosco, no YouTube, no Face, no Instagram, você que está em casa, bem confortável, ou no trabalho também, você que está participando dessa live. Gostaria que você fizesse um grande favor a esse ministério, apoiar esse ministério, dando o seu likezinho na mãozinha, gostei, não gostei. Então, aperte lá, porque você vai contribuir para que esse vídeo e outros também, que o Ministério Jesus Expresso, o Ministério de Adoração, coloca no ar para te alimentar, te enriquecer com conhecimento da verdade da Palavra de Deus. Então não esqueça de dar. A hora que você abrir e começar a ver essa live, dá o seu cliquezinho, seu like. Não esqueça não, seu like, tá? É importante para o Ministério. Para que nós possamos ganhar mais um pouco de audiência e também contribuição. Toda contribuição para edificar, para fazer com que esse ministério se propague, continue anunciando a palavra de Deus, resgatando, libertando, salvando vidas. É importante para mim, para você, para nós, porque esse foi um dos mandamentos, uma das ordenanças que o Senhor nos deixou para fazer. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia hoje no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 14. É muito importante que você comece agora a compartilhar também com seus amigos, aqueles que você sabe que precisa ouvir a palavra. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém? Mas nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por esta palavra abençoadíssima, que está agora sendo semeada em cada coração. Está agora, Senhor, sendo plantada para que aonde esta palavra for colocada no coração, recebida nesse coração, seja para edificar vidas, salvar, libertar, transformar, ressuscitar, tudo isso para a glória do Teu nome, do Teu reino, em nome de Jesus. Então, a mensagem de hoje fala sobre os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, Mestre dos Mestres, que veio ao mundo para nos resgatar. Muito importante isso. A missão de Jesus. Quem é Jesus? O que ele veio fazer aqui, o que ele fez e como ele fez a obra que o Pai o outorgou, o designou para fazer por mim, por você, por nós, para que possamos um dia estar na glória com o Pai Celestial. Você já deve ter lido e ouvido falar do Sermão da Montanha. Acho que todos já ouviram falar das bem-aventuranças, onde Jesus deu um discurso para milhares de pessoas com lições e conduta moral que até hoje nos orienta a vida dos cristãos. As palavras de Jesus nesse sermão são profundas e difíceis até às vezes de entender para alguns, mas se praticada trazem uma verdadeira libertação
a qualquer pessoa que começa a ler e a praticar. Jesus disse sobre como podemos ter acesso ao reino de Deus, ao reino de Deus e da transformação que esse reino produz na vida de cada um que começa a conhecer o reino e andar nesse reino. Ou seja, se obedecermos as palavras de Jesus, poderemos mudar o mundo à nossa volta e nós mesmos. Diga glória a Deus. Bom, vamos ver alguns detalhes desse sermão aqui, alguns versículos, alguns ensinamentos que Jesus nos deixou, para que possamos ver a profundidade, a verdade que nós precisamos conhecer e que Jesus quer nos ensinar. Jesus quer nos revelar. É muito bom saber que o que Jesus está fazendo através da sua palavra em nossas vidas, nós agora que conhecemos Jesus e aqueles que ainda não conhecem vão passar a conhecer, para ver a mudança que muitos querem em sua vida, mas não conseguiram enxergar como começar, por onde andar e como fazer acontecer essa mudança na nossa vida. Devemos, como diz aqui no versículo 1, versículo 14, devemos ser luz neste mundo. Devemos ser luz em meio às trevas. Assim como a luz reflete a luz do sol, devemos refletir a luz de Jesus Cristo através das nossas boas obras. Que obra é essa? As obras que nós temos aprendido na palavra. As obras que temos conhecido através da revelação do Espírito Santo de Deus, da palavra que o Senhor Jesus, através dos evangelhos, tem nos mostrado. Vocês são luz deste mundo, diz Jesus. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não dá para esconder. De longe dá para ver. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, colocá-la no lugar apropriado. Assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Quem é esse Pai? O Pai Celestial. Um Pai amado, um Pai querido, um Pai que nos ama incondicionalmente. Um Pai que, por amor a cada um de nós, mesmo nós não merecendo, Ele enviou o seu próprio Filho unigênito para pagar pelos nossos pecados, nos resgatar pelas nossas transgressões. Bom, devemos perdoar. Devemos perdoar a quem precisa ser perdoado. A quem vem pedir perdão. É muito forte isso, é muito importante. E é muito espiritual também isso. Perdoar a quem quer ser perdoado, a quem pedir perdão. Porque essa é a vontade do Pai, desculpa. E assim o Pai quer fazer, mostrando na sua vida a quem você precisa perdoar e também a quem você precisa pedir perdão. Porque quando nós perdoamos aquele que nos deve, o Pai também perdoa os nossos pecados. Se eu não perdoo o meu irmão, como é que eu posso pedir perdão a Deus pelos meus pecados também? Cada um de nós devemos perdoar rapidamente e humildemente também pedir perdão quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós transgredimos, seja com o pai ou com alguém da família, na sua casa, na sua família, em que você cometeu um erro, um engano, julgou, criticou, acusou injustamente, e aí errou, pecou, humildemente pedir perdão. É importante isso. Não é manter-se de nariz em pé, arrogante,
e não aceitar e não reconhecer que errou. Quando nós não perdoamos a quem precisa ser perdoado, fica um peso nas nossas costas, um peso na consciência, em que esse peso vai ficar te atormentando, vai ficar te incomodando, até que você se livre desse peso nas costas, essa atormentação na sua consciência, no seu juízo. Mas quando você perdoa, você tira um peso das suas costas. Devemos buscar a santidade como prioridade. Todo pecado sexual ou qualquer outro começa na mente. Aí, lá em Mateus 5, 27 a 28, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Muito importante isso. Por que Jesus fala isso? Ele sabe muito bem como é o homem, o ser humano. Isso serve para a mulher, serve para o homem também. Sabe muito bem, porque ele conhece o coração de cada um, ele conhece os pensamentos e as intenções de cada um de nós, conhece muito mais até do que nós, os nossos pensamentos e as nossas intenções. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher ou para um homem, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Por que Jesus fala isso? Para te ensinar, meu irmão, para te ensinar, minha irmã, que adultério é pecado, transgressão à palavra de Deus, é porta aberta, é habilitação para o inimigo entrar na sua vida, para roubar, matar e destruir, através de uma brecha que foi dado direito, condições, abriu a porta para o inimigo entrar. Aí ele começa a fazer um estrago em outras áreas da família, financeira, saúde, moral, casamento, caráter. E por aí vai. Vai só aumentando, só aumentando. Nós ficamos mais parecidos com Jesus quando amamos quem não merece. Você ama quem não merece ser amado? Ama? Ah, não, pastor. Isso eu não faço, não. Ele não vale nada. É um caso perdido. Já desisti. Jesus nunca desistiu de você, meu irmão. Jesus nunca desistiu de você. Ele sempre teve a esperança que ele um dia ia te ver prostrado, transformado, liberto, curado das mazelas, do rancor, da inveja, essas enfermidades que trazem até doenças físicas, enfermidades espirituais que trazem doenças físicas. Jesus nunca desistiu de você, mesmo nós não merecendo o amor dele. Amar a quem não merece ser amado. É duro isso. É difícil? É. Mas não é impossível. E isso são ensinamentos. Quer se parecer com Jesus Cristo? Nós ficamos parecidos com Ele, com Jesus Cristo, quando amamos a quem não merece ser amado. Por que Deus nos amou? Qual foi a forma que Ele mostrou esse amor por nós? Para nos resgatar, nos libertar e nos conduzir novamente ao caminho da vida eterna. Como foi que Ele fez isso? Enviando o seu Filho, o seu próprio Filho, o unigênito do Pai. João 3,16 fala sobre isso. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito do Pai. O amor dele foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele enviou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados, ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, para nos libertar. Pagou cada um dos nossos pecados com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, no sacrifício santo, perfeito, para que eu e você hoje, que está comigo aqui, pudéssemos ser livres para adorar, para romper as barreiras, arrebentar os grilhões, ver as portas das prisões serem abertas, para que nós pudéssemos ser livres. Livres de todo e qualquer jugo, condenação, acusação que estava sobre nós. O castigo que estava sobre nós agora não pertence mais a nós, estava sobre ele, lá naquela cruz. Que obra maravilhosa, que obra tremenda, grandiosa, que demonstração de amor foi esta que Deus Pai fez enviando seu Filho. Glória a Deus. Perdoar a quem precisa ser perdoado. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, naquela cruz, ainda orou por aqueles que estavam ali escarnecendo dele, dizendo, se você é filho de Deus, desce daí da cruz. Ele sabia quem ele era. Jesus sabe quem ele é. Ele podia muito bem sair daquela cruz, sair daquela condenação, mas ele veio justamente para fazer isso, para ser crucificado, para ser morto no nosso lugar. Misericórdia, perdoar a quem nos ofendem. Quem está te ofendendo hoje? Quem te acusou, te condenou, te julgou, te criticou e que você precisa perdoar? Mesmo ele não merecendo o pecado, ser perdoado. Mesmo aquele que você vai perdoar não merecendo. Se você fizer isso, você está sendo parecido com Jesus. Quer ser parecido com Jesus? Ame aquele que você acha que não precisa de ser amado. Aquele que não merece o seu amor. Quer parecer com Jesus? Perdoa aquele que precisa ser perdoado, mesmo ele não merecendo ser perdoado. Mas a sua atitude de perdoar vai transformar aquela vida. Vai abrir os olhos, vai olhar para você com uma forma diferente, você, eu faço e aconteço com aquela pessoa e ela assim ainda continua me perdoando, me perdoando, me perdoando. Fazer o bem a quem não merece, a quem não pode retribuir. É duro isso. Fazer o bem a quem você não vai ver retribuição nenhuma, mas fazer o bem porque o bem é importante não só para você, mas para aquele que vai receber o bem também. Nós temos uma passagem em Lucas 10, 25, fala sobre o bom samaritano. Um dos doutores da lei, perguntando para Jesus, falou, mestre, o que eu posso para herdar a vida eterna? Lucas, abre lá. Lucas 25. Você vai ver como as coisas acontecem de uma forma quando você pratica a palavra e Deus reconhece, e Deus vê. É uma parábola. Nós vamos ler aqui agora Lucas
Lucas 10. Abriu a sua Bíblia aí? Lucas 10 fala assim, ó. Vou te mostrar agora. Esse bom samaritano, ele nos dá um exemplo do que é você fazer o bem sem a pessoa esperar a retribuição de alguém. Lucas 10 fala muito bem, muito claro para você entender como nós podemos fazer isso, em que Deus vai olhar e falar assim, ele está querendo se parecer comigo, com meu filho também. Está fazendo bem, mesmo sabendo que aquela pessoa não vai me gastando dinheiro, sabendo que aquela pessoa não vai me retribuir. Então, olha como é importante fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. 25 fala sobre isso. Lucas 10, 25. Abre lá. Lucas 10, 25. Abriu? Diz assim, eis que levantou um certo doutor da lei, mestre da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Ele disse, está escrito na lei. Como lês? Então, como você está interpretando a lei? Ele era um mestre, um doutor da lei, mestre da lei. Um mestre falando com o mestre dos mestres. Olha que diálogo. E respondendo, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes, respondeu bem, faze isso e verás a vida eterna. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo que você vai amar como você mesmo? Doutor da lei, ensinava a lei nas sinagogas. E respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de largo. O sacerdote primeiro passou por ali, se desviou daquele que estava ali no chão, quase morto, não acudiu, não socorreu, não demonstrou um amor. Não amou aquele que estava precisando de um amor, de um carinho, de uma atenção, de um socorro. Um levita também, aquele que cuidava do templo. Acho que eu estou atrasado para o culto. Não vou parar, não. A obra não é feita só dentro da igreja, não. A obra é feita fora da igreja também. De igual modo, também um levita, chegando daquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, aquele que ninguém dava nada, e nem imaginava que ele seria aquele que faria a boa obra, aquele que demonstraria o amor, aquele que seria o socorro daquele homem caído que foi assaltado. Um samaritano que de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Também que significa misericórdia. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros. Em algumas versões diz que eram 2 moedas de prata. E deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Já gastou, investiu naquela vida que precisava de socorro. Gastou o seu próprio dinheiro por amor àquele homem. Para socorrer aquele homem que precisava ser socorrido. E o sacerdote e o levita se desviaram. Qual, pois, desses 3 parece ter que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse, o que usou de misericórdia com ele. Disse, porém, Jesus, vai e faz a mesma coisa. Será que nós temos feito
aquilo que Jesus está ensinando aqui, mesmo às vezes em situações difíceis, é importante, né? É importante prestar atenção no como nós estamos vivendo o Evangelho. Esse sermão da montanha aqui, capítulo 5 de Mateus, vai de 5 a 7, o capítulo 5 ao capítulo 7, só dando ensinamentos, riquezas incalculáveis, para que nós possamos nos aproximar mais de Jesus, como caráter, como luz, como sal da terra, como luz do mundo, como pão da vida, que Ele é. E quando nós fazemos tudo aquilo que Ele nos ensina e praticamos em verdade, nós vamos ver o reflexo da luz dele resplandecer em nós e de nós resplandecer sobre aqueles que estão diante de nós. Como é que nós estamos vivendo o Evangelho? Como é que estamos vivendo aquilo que Jesus tem nos ensinado? Eu tenho certeza que o que temos aprendido está sendo colocado em prática, amém? Eu tenho certeza que o que você está aprendendo na palavra de Deus, você está colocando em prática e está vendo uma transformação, uma mudança na sua vida. E na vida daqueles também que você socorre, acode, ama, perdoa, porque você tem aprendido a verdade da vida. Esses dias, eu estava indo para uma reunião em Niterói e estava mais arrumadinho, que eu ia para uma reunião importante, e perto de mim uma pessoa falou com outro que estava sentado no chão, e era até um mendigo. Falou com outro também que estava numa moto perto do lado, e eu escutei o que eles... A necessidade dele na hora era um trabalhador que estava fazendo algumas entregas numa Kombi e a Kombi estava com problema. E aí, eu quando estava preparando essa mensagem, eu me lembrei para que isso servisse de exemplo também, e não precisa nem a pessoa falar conosco, mas quando você vê também um necessitado, precisando de uma ajuda, sem que a pessoa vá até você, mas você veja que está ali uma pessoa necessitada, precisando de um socorro. Ele falou dá um tranquinho no carro ali, vai ver se pega. Eu escutei um, ele falou com outro também. Aí, sem que ele soubesse, eu engatei a mão no carro também ali, empurrando, e ajudei. Por ver o necessitado precisando de uma ajuda, estava trabalhando, ele precisava com um tranquinho no carro, o carro pegar e continuar trabalhando. Mas eu estava perto dele, não falou comigo, porque eu estava arrumadinho, todo um traje social, né, para ir para uma reunião. Mas para mim ele falou, mas eu vi a necessidade. Também no ônibus no outro dia, eu vi uma senhora que tinha passado, estava passando no ônibus com cartão, porque tem um negócio que quando vai e volta no mesmo carro, não pode passar duas vezes, mesmo ônibus. E até aconteceu comigo também outro dia. Aí ela ficou ali, e agora como é que eu vou fazer? E o trocador falou, não pode passar, já passou uma vez no meu carro, agora não pode passar outra vez. Aí eu fiquei olhando assim, essa pessoa precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Eu fui, o que está acontecendo aí? Ah, porque ela passou aqui, e o cartão dela não tá servindo, não está abrindo a roleta, e ela está sem dinheiro para passagem. Eu falei, então, não tem problema não, paga aqui a passagem dela. Ela olhou assim. Aí ela foi e falou, Deus te abençoe. Ou seja, eu recebi a bênção de uma pessoa que estava necessitada e que precisava de um socorro ali, porque ela não tinha como passar. O trocador estava segurando ali, travando tudo, e não sei para como ia acontecer, mas
A necessidade que eu vi naquela hora, é de socorrer. Falei, toma aqui, toma um dinheiro, paga aí, passa na roleta aí. É importante você fazer o bem sem esperar até uma retribuição de alguém que está necessitado. Então é importante isso. Então esse homem que foi o próximo, socorreu. Eu não estou falando isso porque eu sou mais que ninguém, não, mas eu estou procurando ser mais parecida com Jesus. Fazer aquilo que ele me ensina. Isso fez um bem para mim danado. Para a pessoa que estava recebendo, fez um bem extraordinário. Isso gera uma satisfação, uma alegria interior, sabendo que não ia ser retribuído daquele dinheiro que eu paguei ali, mas trouxe uma alegria ao meu coração que ver uma pessoa necessitada saindo daquele desespero. Igual uma pessoa também, às vezes você está num... Já aconteceu com muitas pessoas que eu vejo, né? É normal acontecer. Você está num balcão de lanchonete, aí de repente vem alguém, pô, paga um lanche para mim, paga um prato de comida para mim. Então, que muita gente já passou por isso, diante de tanta fome que existe por aí. Tem gente que fala assim, tem condições de pagar, mas sai daqui, me deixa em paz. E até as pessoas também do restaurante, da lanchonete, começam a enxotar, expulsar, como eu vi esse dia na live aqui num vídeo. Houve uma confusão no shopping, porque uma pessoa estava querendo pagar um lanche para um menino, que estava, lanche não, um prato de comida, para um menino que estava com fome. Essa pessoa, esse homem, ele foi e veio o segurança dizendo que aquele menino podia ficar ali e não ia comer ali. Causou um maior tumulto no shopping. Todo mundo começou a filmar, e não queriam que aqueles guardas, chegou outro segurança, dizendo que não ia comer ali, porque não podia, que ia pegar no braço do menino, que ia pegar no braço do homem também que está pagando o prato de comida para ele. E que absurdo, rapaz. Uma pessoa pagando para um menino, era um menino que estava faminto, um menino de rua. Mas que a pessoa falou, não, vai comer, insistiu tanto, chamaram lá o supervisor veio e apaziguou e usou de sabedoria e deixou aquela criança, o menino devia ter uns 10, 11 anos, comer ali o prato que estava sendo pago para ele. É importante entender a necessidade do seu próximo. Dessa forma, nós estamos nos aproximando mais de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu